Bom, pessoal, então hoje nós vamos continuar, as aulas que a gente vem tendo todos os domingos, que é baseada no Livro dos Espíritos. E hoje a gente começa um capítulo novo, tá? É o capítulo que fala da vida espírita, ok? É muito interessante esse capítulo porque ele começa a trazer para nós uma visão do mundo espiritual mesmo, O que acontece lá, Basicamente o que acontece depois que desencarnamos, em que estado ficamos. E essa é a curiosidade da maior parte da humanidade, principalmente aqueles que não são muito espiritualizados, não se ligam muito a essas coisas, acham que a morte, quando você morre, a vida acaba, Muita gente realmente pensa assim, ou que existe um céu, um inferno, alguma região para onde nós vamos, ou que a gente só adormece. Então tem várias crenças, várias religiões. Mesmo para aqueles que não acreditam em Deus, que acham que quando você morre ou desencarna, na nossa linguagem espírita, tudo pode acabar. Mesmo essas pessoas, elas têm um sentimento que não é bem assim. No fundo, elas sabem que tem algo mais. No fundo, elas sabem disso, porque elas já viveram várias encarnações, várias experiências, São espíritos que nasceram há muito tempo. A encarnação que elas estão vivendo é apenas mais uma. Então, dentro de cada ser encarnado na Terra, há sim, essa sensação de que a vida não acaba. Então, as pessoas, elas vivem a vida delas, buscando sim obter os gozos terrenos, as oportunidades materiais. Mas quando elas vão envelhecendo, chegando mais ao final da encarnação, elas começam a ter aquele sentimento de agora, o que será de mim? Então é bastante interessante a gente entender esse capítulo que Allan Kardec nos traz com maestria e que nos explica coisas bastante importantes. Então vamos lá, essa foto que eu trouxe, ela mostra, quis trazer essa mensagem, apesar dos olhinhos aí estarem meio impressionantes, não se preocupem com isso. É só para mostrar que são desencarnados, Que os desencarnados e os encarnados estão aí num único local convivendo, Enquanto os encarnados aí estão andando, indo trabalhar, vivendo as suas vidas, há um monte de observadores. É estranho pensar assim, não é? Em algum momento, novamente, seremos esses observadores. A grande questão é, onde estaremos? Qual será o nosso ponto de vista de observação? Estaremos realmente presos às questões materiais, olhando a vida material acontecendo? Estaremos em locais melhores? Estaremos em locais piores? É isso que nós precisamos refletir. E vamos trazer um pouquinho desse conhecimento aqui. Olha que interessante. Nesse capítulo, e o que eu vou trazer hoje, especificamente na aula de hoje, é sobre espíritos errantes e mundos transitórios. Nós vamos estudar esses dois itens iniciais do capítulo. O Livro dos Espíritos, ele tem um caráter muito mais científico, muito mais de estudo mesmo, de compreensão. Ele não tem aquele caráter evangélico, iluminativo, de palavras confortadoras, como tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui é para estudar mesmo, não tem como escapar. Então é para a gente entender. E essas duas fotos que eu trouxe aqui para vocês, que ficaram assim bem interessantes, elas dão uma visão bem clara já, inicialmente, de que o espírito errante ele pode estar numa condição bem baixa, no mundo inferior, bem ruim, ou do ponto de vista nosso, como a gente compreende as coisas, ou ele pode estar no mundo iluminado, um mundo melhor, um mundo onde as coisas são bonitas, belas. Então, do feio ao bonito é a condição que o espírito errante pode ter. E a pergunta que é feita, que é a primeira pergunta desse capítulo que Allan Kardec faz aos espíritos é: a alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? É a primeira dúvida, Já fizeram muitos filmes sobre isso, novelas, Coisas que têm um fundo de verdade, coisas que são ficção pura e que não são daquele jeito. Mas independente disso, é uma dúvida que todos nós temos. Será que ela realmente reencarna logo depois de se haver separado da Terra? O que vocês acham? Será que assim que vocês desencarnarem, cada um de nós aqui presente, a gente vai imediatamente reencarnar? Então você sai de um corpo, entra no outro? Não? Vocês acham que não? A maioria acha que não.
Quanto tempo será que leva para uma alma que acaba de desencarnar reencarnar? São dúvidas que nós temos e que Allan Kardec fez aos espíritos. Isso depende de vários fatores, vários mesmos. Então a gente não tem como precisar o que acontecerá a nós, o que acontecerá a nós também não temos, mas quanto tempo levará para nós reencarnarmos? Quando teremos oportunidade? O que eu acho bem interessante a gente pensar é assim: oferecemos oportunidade para outros espíritos encarnarem na Terra ou não? Se não oferecemos por quê? Porque não podíamos ou porque não queríamos? É diferente, né? Então, o que eu fiz na Terra? Quanta coisa boa eu fiz? Quanta coisa ruim eu fiz? Eu arrumei amigos, inimigos? O que eu fiz durante a minha passagem? Todo esse mérito que eu tenho, toda essa construção de amor ou de escolhas ruins que eu tive ao longo da encarnação pode influenciar nisso, ok? Mas há uma série de coisas, até como a minha vida se encerrou. O que eu fiz ao meu corpo físico? Não é? Eu fui uma pessoa que viveu a encarnação realmente como deveria ser vivida até o fim. Eu cumpri com as missões, ou seja, as tarefas que me foram dadas enquanto eu estivesse aqui na Terra. Eu tive realmente, eu honrei, vou usar essa palavra, eu honrei a encarnação que Deus me proporcionou. Porque para pensar, André Luiz nos diz que há apenas 1/3 dos habitantes da Terra encarnados neste momento. Eu acho que isso está diminuindo cada vez mais, certo? Logo vai ser 1/4 só, se já não é? Imagina que se tem apenas 1/3, 1/4, dependendo, né, de como a gente analisar isso, das pessoas encarnadas. Nós aqui estamos recebendo uma oportunidade única. Ou seja, mais de quase 70% dos habitantes da Terra não têm essa oportunidade nesse momento. E eles estão numa fila, esperando a sua encarnação, esperando a oportunidade de se reajustarem. E o que nós estamos fazendo com a nossa encarnação? Aproveitando bem ela? Que posição eu vou nessa fila, na hora que eu desencarnar? Para que posição vocês querem ir nessa fila? Já pensaram nisso? Vocês querem ir? A Sônia já pensou. Eu penso toda hora. Será que eu criei elos aqui, laços de amizade, de amor, suficiente para essas pessoas que ficarem desejarem me receber na hora que eu reencarnar? Ou será que não? Ou será que eu fiz tanta inimizade, fiz tanta confusão que ninguém vai querer me receber depois que eu desencarnar? Isso vai definir minha posição na fila, certo? E vai mesmo. Então, é uma coisa bastante importante para a gente pensar, para a gente refletir. Mas como o objetivo nosso aqui hoje é falar sobre espíritos errantes, vamos entender um pouco o que é isso, ok? Mas a gente já entendeu, eu acho que nessa minha fala, mas né, essa sim é um pouco mais filosófica, esse começo da aula. É a reflexão que eu quero que vocês saiam daqui maior. Mas assim, olhando para essa questão do tempo que eu vou levar para reencarnar, a gente já entende que pode ser rápido, pode demorar bastante, certo? Inclusive André Luiz, ele fala que pode levar de 8 meses a 800 anos, que ele, não que pode levar, mas que ele já viu, que ele viu, né? Espíritos que levaram só 8 meses para reencarnar, espíritos que levaram até 800 anos, tá? Então, assim, é um tempo que realmente a gente não consegue prever, ok? É até importante pensar nos 8 meses, porque não tem como ser menos do que... Seria 9, vamos pensar no 9 meses. Porque não teria como ser menos do que isso? Porque uma lição importante é que a nossa alma, ela se liga, né, ao corpo físico no momento da concepção. E como uma gravidez leva 9 meses para acontecer, mesmo que seu reencarne for imediato, você ainda não vai nascer na Terra antes desse tempo, né? Então, são reflexões importantes, tá bom? 8 meses nasceu mais cedo do que eu. Tá dando para ver bem? Tá. O que é a alma no intervalo das encarnações? É essa nossa mais importante lição aqui hoje. O que nós somos? Nós somos espíritos errantes.
É isso que nós temos que saber. Importantíssimo entendermos que o espírito errante é aquele que está em espera, em modo espera, entre uma encarnação e outra. A gente pode entender dessa maneira. Eu estou em modo espera em uma encarnação e outra. Inclusive, às vezes a gente gosta de reforçar. As pessoas pensam assim, ele está na erraticidade, ele está na erraticidade. E no livro dos Espíritos, ele usa na mesmo, como se fosse um lugar, certo? É na erraticidade. Mas nós, quando interpretamos o português dessa maneira, a gente imagina a erraticidade como se fosse um lugar. E não é um lugar, é um estado, tá? Porque o lugar vai depender da sua mente e do seu mérito, certo? Então, a gente está na ou em erraticidade nesse momento. Nós somos espíritos errantes, aguardando para encarnar. Então, ele espera realmente, desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Veja bem. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Isso é a resposta exata que os espíritos deram para Allan Kardec. Eu trouxe na íntegra para vocês. Então, pode ser milhares de séculos. Depende para quão longe na fila você for. E depende de como a sua mente está quando você desencarna. É óbvio que aqui a gente resume muito esse ensinamento porque a gente só tem 30 minutos para conversar. Mas é uma reflexão no sentido de, quando eu desencarnar, o quão apegado eu quero estar às questões materiais, o quanto eu quero ter um baixo padrão vibratório para que a minha mente se fixe em momentos tão terríveis da minha existência. Porque a minha mente me fixa naquele lugar, naquele espaço-tempo, o tempo que eu decidir em função das minhas atitudes, da minha conduta, do meu nível evolutivo. Deu para entender? Aí ele fala, vontade ou expiação? Ele pergunta, é da vontade do espírito? Ele tem que expiar? E os espíritos respondem, é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também para alguns constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. A palavra punição, ela não é muito boa, é uma tradução muito ruim, porque para nós punição é algo bem ruim, mas está escrito assim lá. Mas lembra que os livros são traduzidos, certo? Então vamos trocar essa palavra. Tem muito mais a ver com a nossa conduta. É que nem a criança birrenta que faz coisa errada. E o pai e a mãe não vê outra forma de corrigir senão colocá-la de castigo. Vamos pensar assim. Então, Deus sabe quando nós estamos preparados para encarnar novamente. Ele sabe disso. E Ele sabe também que a nossa mente doentia, né? A nossa mente apegada às questões mais de menor nível de vibração possível, ela fica tão apegada que Ele não consegue te ajudar. Antes da sua mente se depurar, de você entender as coisas erradas que você fez, que não foram as outras pessoas. Toda a condição que nós vivemos é culpa única e exclusivamente nossa, de mais ninguém. Então Deus sabe disso. Enquanto você não entende que você tá lá fazendo pirraça, cara feia, não vou, não quero, eu tô certo, ele tá errado, que é assim que a gente age, você fica lá. Então essa é a punição que ele quer dizer. O tempo que você vai ficar nesse estado depende da sua condição, da sua decisão, de uma escolha que é única e exclusivamente sua, porque você tem livre-arbítrio. Certo? A não ser que você for um espírito que ainda tem uma condição evolutiva, que o determinismo, que é o contrário do livre-arbítrio, ele impera ainda muito sobre a sua condição de progresso. Ok? Mas quero acreditar que todos nós aqui, hoje, temos uma condição de livre-arbítrio mínima. Até para decidir como vamos reencarnar junto com a equipe espiritual que nos orienta. Em que condições, o que eu quero aprender, o que eu quero mudar. É essa reflexão que nós vamos fazer enquanto estivermos na erraticidade ou em erraticidade, enquanto formos espíritos errantes, ok? E pode ser que você tenha um tempo para ficar lá e que esse tempo também seja acelerado. Que Deus diga assim, olha,
Vou precisar de você lá embaixo, cara. Não tem jeito. Lá embaixo também é um jeito de falar. A gente enxerga céu, né? Por isso que então eu espero que a gente estava lá no céu, né? Sossegado. Não estava sossegado, porque lá a gente só trabalha também, tá? Mas os espíritos evoluídos, né? Os que não trabalham é porque estão parados no tempo. E aí ele fala, preciso, sei lá, não tem jeito, você vai ter que descer antes da hora. E aí a gente vem. Quero acreditar que isso vai acontecer com a gente, né? Então tá bom. Então sigamos aqui. Olha essa foto que legal. A Yak fez. Então eu pedi para ela fazer uma imagem para mim que mostrasse um espírito evoluindo desde um diabinho até um anjinho. E ela fez, né? Por que eu quero mostrar? Porque cada um de nós pode estar numa dessas 5 posições. Tudo bem que aqui é bem extremada, mas eu acho que deu para entender, né? Numa dessas 5 posições. Depende de como eu desencarno, em que nível evolutivo eu tô. Então eu tô no primeiro nível, mal, espírito perverso. A gente já estudou, né, as classes de espíritos, então não vamos falar sobre isso. Mas em que classe eu tô? Esse mauzão aqui da primeira foto? Não, né? Acho que não. Acho que nenhum de nós, tomara que não. Ou eu tô melhorando lá, tô ficando um pouco menos mal, é mais grosseira a minha roupagem, mas eu já não tô com aquela cara ruim que vocês estão vendo ali. Ou eu já tô começando a me purificar, que eu sou meio a meio, tem uma metade em mim é bondade, metade em mim é maldade. Eu acho que a gente tá nesse do meio aí. Que pena, mas eu acho. A gente tá no meio, a gente é muito egoísta ainda, né? Muito orgulhoso, muito preocupado com nós mesmos, nós somos, né? A gente já tá no meio a meio. A gente tem um anjinho e um demôniozinho lá falando no nosso ouvido, certo? Ou eu tô um pouco mais puro, que nem aquele primeiro ali, o penúltimo. Ou eu sou o último, que eu já sou um espírito puro, perfeito. Se eu tiver na condição do último, eu não tô mais em erraticidade, porque eu sou um espírito puro. Quando eu sou puro e perfeito, eu não encarno mais, então eu saio desse estado. Deu pra entender? Vocês têm que guardar essa informação. O espírito errante é aquele que espera uma próxima encarnação. Se eu for um espírito perfeito, se eu estiver no topo da escala evolutiva, se eu já for um espírito puro ou crístico, eu não encarno mais. Então eu não estou mais, eu estou na minha condição real. Porque a nossa condição real não é essa que nós estamos agora, encarnados na carne. A gente acha que é. Por isso que a gente dá tanto valor para as coisas materiais. Mas a nossa condição é de espíritos, nós somos espíritos. O corpo físico, para nós, ele é uma prisão. Ele é uma forma de nos educar. É a criança birrenta, mimada. Você acha que você pode fazer o que você quiser? Então eu vou te colocar nesse corpo aqui que vai te impedir de fazer o que você quer. E aí você vai aprender. Essa é a tal punição que é a pergunta lá, que os espíritos responderam para Allan Kardec. Deu para entender? Então, para a gente entender a erraticidade, a gente tem que saber que é um estado transitório. Ele termina em algum momento. E pode demorar ou pode ser rápido, em função de todas essas questões que eu expliquei para vocês. Depende de todos os graus evolutivos e ordens. O tempo que você vai ficar, a condição que você vai ficar e quando você vai nascer, em que condição você vai nascer, depende de tudo isso. Todos os espíritos não encarnados que ainda têm o que encarnar estão em erraticidade, ok? São errantes. Sem corpo material, aguardando o momento de encarnar. Para ser um espírito errante, você não tem corpo material e está em modo de espera. Simples assim, tá bom? Há progresso na erraticidade? Essa é uma ótima pergunta também. Claro que há. Só que na erraticidade, o progresso ele não é tão profundo, é óbvio que depende do espírito, do que na encarnação. Porque a encarnação, a vida nos coloca obstáculos, vicissitudes. A gente convive com outras pessoas no mesmo nível que nós ou em níveis piores, e isso nos faz evoluir muito mais rapidamente. A gente tem que pensar que todo sofrimento pela qual passamos, que vivenciamos, servem para nós como formas de progresso. Então toda vez que eu sofro, eu tenho que pensar, que bom, vou evoluir mais rápido. Já pensou se a gente conseguisse fazer isso? Ninguém consegue, ainda. Mas a gente vai conseguir. Então, tem progresso sim na erraticidade, ok? Então, normalmente, nesse período, é o período do arrependimento. Ai, não acredito que eu não aproveitei a encarnação. Ai, como eu perdi tempo. Ai, eu não fiz o que eu tinha combinado. Eu não cumpri a missão mediúnica que Deus me deu, porque eu fiquei lá arrumando um monte de desculpas. Ai, porque é domingo é dia de descanso.
Ai, porque eu me sinto tão mal quando eu tô dando passividade. Ai, por que os meus amigos podem se divertir e eu não? Será que alguma dessas coisas já passou na cabeça de alguém? Ninguém aqui tem culpa disso, tenho certeza. A gente não pensa isso. Ai, que preguiça, eu tô com dor de cabeça, eu tô tão cansada, eu trabalhei tanto essa semana, eu mereço descansar. Nós arrumamos um monte de desculpa. Mas, na erraticidade, os espíritos, ele traz essa informação importante, ó. Sofrem por efeito das paixões que conservam, ou são felizes em função do grau de desmaterialização. Então, se você é aquele espírito, não sei se vocês assistiram o Nosso Lar, que mostra quando a sobrinha lá, a Luísa, desencarna, a sobrinha da dona Laura, prima do Lísia, vocês assistiram o filme ou não? Legal. Ela fica rabugenta, né? Eu ia ficar noiva. Tava na hora de eu ser feliz. Fica lá, né? Reclamando, é isso que ela faz. E a dona Laura, que já é um espírito mais evoluído, fica tentando mostrar pra ela que ela tá errada. Não é? A mãe dela faz uma oração belíssima por ela. Em vez dela ficar feliz, ela fica com raiva. Ela sofre porque ela está lá presa ao mundo material, ao noivo, ao casamento que ela queria ter, que ela queria se casar, né? Então, é a paixão, quanto ela é materializada. Espíritos como a dona Laura, tem lá o marido na terra, já encarnado, tá sozinha, faz 5 anos que ele tá encarnado, e ela tá com saudade do marido, porque é o espírito companheiro dela, das encarnações. E ele tá lá há 5 anos, ele é uma criança de 5 e ela tá esperando a vez dela para encarnar. E ela ainda assim é um espírito feliz, porque ela entende isso. Ela não tem material, ela não tá materializada. Inclusive ela decide encarnar antes da hora para receber a Luísa. Certo? Então, lá, nesse momento de erraticidade, é o momento da gente limpar a nossa mente, né, da gente entender a nossa condição. O filme Os Mensageiros, né, que é o Nosso Lar 2, né, para quem não gosta muito de ler, por isso que eu estou recomendando os filmes, também mostra isso, o espírito Olavo lá preso, né, no mundo material, no mundo material não, ele está no mundo espiritual, mas ele é mais materializado, certo? Então a gente tem que entender o que está faltando para ser feliz, não podemos reencarnar como desejamos, então a gente pode se sentir punido, certo? Estudam e procuram meios de elevar-se, vendo, observando e buscando nossas vidas e ideias. Então, enquanto a gente estiver em erraticidade, o que nós vamos fazer é estudar, observar espíritos mais evoluídos. Lá no Nosso Lar, no filme, também tem uma cena bem legal, quando o André Luiz, também cheio de marra, se sentindo doutor do mundo terreno, ele vai falar lá com o ministro. E quando ele chega lá, ele vai lá no ministro na frente de um monte de gente que está esperando. Lembra dessa cena? Um monte de gente, um bonitão, acho que ele pode passar na frente de todo mundo, né? Qualquer semelhança é mera coincidência aqui na Terra, né? Mas ele vai lá, e aí chega lá, o ministro educadamente mostra para ele que o lugar dele é para sentar e esperar, e ele é o último atendido. E o mais interessante é que ele fica observando a senhora que fala na frente dele. Então ele nem chega a falar, porque ele percebe o quanto ele está sendo infantil. É bem bonita essa cena, quem não assistiu o filme, recomendo, tá bom? E aqui eu trouxe uma frase que tá bem no livro, ó, bem legal, ó. Vê nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que mal o deixam, perdem esse defeito. Acompanhe os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Isso é uma fala dos espíritos para Allan Kardec, e é por isso que a foto mostra uma mulher se despojando da condição material e virando um espírito iluminado. Esse aí, mandou muito bem nessa foto, vocês não acham? Ficou bem bonita, né? Eu achei bem legal essa foto aqui. Espíritos errantes vão a todos os mundos? O que vocês acham? Será que os espíritos menos evoluídos conseguem ir para mundos celestes? Não, né? Não conseguem. E os mais evoluídos conseguem ir a mundos menos evoluídos? Sim, né? Eles podem, eles têm trânsito livre. Então, o espírito, ele continua a pertencer ao mundo a que se afina. Por isso que eu não gosto da palavra punição. Você que decidiu ficar nesse mundo aí, não foi Deus.
A sua mente te prendeu ali. Só a sua mente. Você mesmo. Certo? Se evoluir, poderá passar a pertencer a mundos mais evoluídos. Lógico, quanto mais você evolui, você muda de mundo. Você consegue. Tanto na erraticidade quanto na Terra. Quando você desencarnar, você vem aqui para se melhorar. Se você permanecer estacionado, sem evoluir, quando você desencarnar, você vai para o mesmo mundo que você estava antes, concordou? Quero acreditar que cada um de nós vai para algum lugar melhor, certo? Então a gente encarnou, tá fazendo tudo o que a gente veio fazer, a hora que a gente desencarnar, oba, chegou a hora de ir para um mundo melhor. Todos nós estamos torcendo para isso. Talvez não um mundo melhor, mas pelo menos uma condição mental melhor, certo? Espíritos mais evoluídos descem a mundos inferiores como missionários. Então a gente recebe espíritos, sim, vez ou outra aqui na Terra, que vem para nos ensinar algumas coisas importantes. E aí, há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? O que vocês acham? E o nome desses mundos, adivinha? Mundos transitórios. Então, aqui eu trouxe também 2 fotos que mostram que esses mundos, eles podem ser mundos que têm uma atmosfera fluídica bem pesada ainda, ou mundos mais felizes. E os espíritos vão estacionar nos mundos de acordo com a sua condição mental, ou sua necessidade, se for o caso de um espírito que vai ajudar outros espíritos. Mas são mundos onde os espíritos descansam, esperam, basicamente. Então, segundo a doutrina espírita, existem mundos temporários destinados aos espíritos errantes, funcionando como locais de descanso e recuperação durante a sua jornada espiritual. Se vocês quiserem, vocês sabiam que vocês podem oferecer a casa de vocês para os espíritos descansarem? Vocês sabiam que vocês podem fazer isso? Se vocês quiserem, a Sônia sabe. A Sônia oferece. Pode. Vocês podem convidar os espíritos e falar, olha, esse canto da minha casa eu vou preparar para receber vocês. E eles param ali para descansar. Se for um local que você cultiva bons pensamentos, faz oração, eles vão usar a sua casa para descansar. Podem usar como hospital para recolher espíritos, podem usar de várias maneiras. Você pode transformar a atmosfera da sua casa, sabiam? É só vocês quererem e convidarem os espíritos. Com o tempo você percebe quando eles estão usando. Aí, tá vendo? Você percebe até quando eles estão usando. E você até sai do ambiente, tá? Eu vou dar licença para vocês, deixar vocês aqui trabalhando. É real. Se você desenvolver a sua condição mediúnica, é real, você consegue perceber, certo? Então, nesse caso, né, conforme a evolução de cada espírito, pode partir livremente. Se você é um espírito mais evoluído, você vai para aquele mundo, trabalha ali e pode sair a hora que você quiser. Se você é menos, você não consegue sair, você fica preso ali, tá bom? Então, os mundos transitórios, eles podem ter esse caráter que vocês estão vendo aqui nas fotos. São mundos estéreis. O que quer dizer? Eles não têm encarnados ali, né? São mundos realmente espirituais, né? E ele mostra essa foto de estéreis, vazios, né? Sem paisagens. No livro, né, dos espíritos, ele fala até que tem árvores, né, que parece com galhos secos. Ele até dá uma visão. No livro dos espíritos, não. Falei errado. No livro Libertação, do André Luiz, que eles falam isso, tá? Eles têm uma natureza especial que se apresentam, e alguns deles que são mais bonitos, né, que são mundos um pouco mais elevados, né, transitórios mais elevados, eles têm as belezas da imensidade, aquela beleza que a gente não sabe reconhecer bem ainda, sabe? A gente gosta mais de coisas, né? A gente viaja para ver prédios históricos, por exemplo. Eu vou ver aquela cidade, vejo o que o homem fez, e se esquece às vezes de olhar o que Deus fez ao nosso redor, né? As belezas naturais. Então você vê a imensidade daquele mundo, a grandeza, né? O quanto ele é maior que todos nós. A Terra já foi um desses mundos transitórios durante a sua formação. Então a Terra, enquanto ela estava no processo de formação, ela era um mundo transitório. Não havia pessoas encarnadas aqui, mas havia uma grande quantidade de espíritos, né? Missionários de Jesus, ministros de Jesus, inclusive, trabalhando na construção da Terra. Quando Deus olhou e falou, não, a gente precisa fazer alguma coisa com a Terra. Jesus, vai lá, você governa o planeta Terra a partir de agora. Então ele trouxe todos os seus trabalhadores para construir e transformar a Terra num mundo que receberia almas encarnadas. Foi assim que aconteceu.
Quem quiser saber mais sobre isso, pode ler a Gênese, que fala da formação dos mundos, da criação do universo. E também tem um livro que é A Caminho da Luz, né, do Chico, que fala bastante sobre isso também. Tem outros, tá? É que esses são os que eu mais gosto, então eu gosto de recomendá-los. Então, olha aqui. Aí, essa foto aqui é o que foi criada. O que estava acontecendo na Terra durante a sua formação? Então, é só uma imagem mesmo, né? Ele era um planeta de lava que foi se modificando com espíritos de luz trabalhando nele, criando a imensidão do universo, tá? E aí tem uma frase bem interessante que é isso aqui, ó. Nada é inútil na natureza, tudo tem um fim, uma destinação. Em algum lugar, ali tem uma coisa que eu não sei, não vou conseguir ler. Tudo é habitado, a vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, é da Terra que ele está falando, tá, pessoal? Para quem não está entendendo aí, tá? Naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Seres espirituais. Era um mundo transitório, ok? Quis Deus que mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido no seio da multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Aqui o Espírito está falando da nossa arrogância, de achar que só a Terra é habitada. O quanto a gente é arrogante. É disso que ele está falando. Qual então a utilidade dos demais? Tê-lo-ia Deus feito unicamente para recriarem a vista? Suposição absurda. Incompatível com a sabedoria que esplende em todas as suas obras e inadmissível, desde que ponderemos na existência de todos os que não podemos perceber. Ninguém contestará que nesta ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material e não obstante, já povoados de seres vivos apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime, em que talvez se encontre a solução de mais um problema. Ou seja, há vários outros mundos que passam hoje pela condição da Terra e que vão se tornar mundos habitáveis. É isso que ele está falando. Os mundos transitórios são úteis para descanso dos espíritos errantes. Em algum momento serão povoados por vida encarnada para a nossa evolução. Aí eu trouxe essa paisagem aqui que André Luiz cita no livro Libertação. Então, no livro Libertação, ele fala que há a referência. Então, é uma descrição de um mundo transitório. Olha que interessante, ó. A claridade solar jazia diferenciada. Fumo cinzento cobria o céu em toda a sua extensão. A volitação, se fizer impossível, volitar é o estado que a gente anda como espírito, tá? Como se a gente estivesse voando mesmo. Seria mais ou menos isso, tá? A vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado. As árvores não se vestiam de folhagem farta e os galhos quase secos davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Olha que paisagem feia, gente. Aves agoureiras de grande tamanho de uma espécie que pode ser situada entre os corvídeos crocitavam em surdina, semelhando-se a pequenos monstros alados, espiando presas ocultas. O que mais contristava, porém, não era o quadro desolador, mais ou menos semelhantes a outros de meu conhecimento, e sim os apelos constantes que provinham dos charcos. Gemidos tipicamente humanos eram pronunciados em todos os tons. Pensa nessa paisagem horrenda. Alguém quer ir para lá? Não, né? Mas muitos dos espíritos que nós recebemos aqui estão lá. Muitos. E cabe a nós dedicarmos um trabalho de amor infinito para tirá-los de lá. Porque essa condição que eles estão é porque é a condição que eles se veem, infelizmente. Mas a boa notícia é que existem mundos bonitos também, como esse. Esse vocês querem ir? Esse vocês querem. Esse aqui tá no livro Voltei, do irmão Jacob, né? Ele fala de uma colônia espiritual situada em esferas mais elevadas. A estrada que percorríamos marginava-se de flores, algumas delas como que telhados em uma radiosa substância, o que convertia a paisagem numa cópia do firmamento. Olha que linda! Árvores próximas pareciam cobertas de estrelas. A que país, afinal, fora eu arrebatado pela morte? Ele foi para esse lugar. Olha que
Nossa, quero também. Tomara. Ele fala, né? Eu pus uma letra aqui que, meu Deus, tô sofrendo para ler. Terra subido à terra, ao céu, ou terra, o céu baixado para a terra. Vi desdobrar-se ante meus olhos elevados a paisagem florida e brilhante de um burgo feliz. Atravessávamos extensas e formosas avenidas imaginadas por vegetação caprichosa. Margeadas, não imaginadas. E linda, quando tive o contentamento de ver alguns pássaros marcados por peregrina beleza, cantavam estáticos glorificando a divindade. Olha que lindo! Então a boa notícia, pessoal, é que a gente tem mundos transitórios para onde iremos, né, descansarmos até que o que seja decidido. Existem colônias espirituais, cidades que nos recebem, né, e que vocês vão aprender um pouquinho melhor depois, e que ficaremos em erraticidade até não encarnarmos mais. Tudo bem? Então agradeço a vocês por me ouvirem e vamos fazer uma prece de encerramento. Pedimos ao Pai que nos ilumine, que nos permita melhorarmos a cada dia, buscarmos cada dia mais nossa evolução, que nos permita sentir o seu amor por nós e que possamos sair daqui hoje cheios de energia para que a nossa vida se transforme numa vida repleta de amor e caridade ao próximo. Que assim seja. Obrigada, pessoal.